Efésios capítulo 6, do verso 10 até o verso 20, leitura responsiva. A Bíblia tem uma expressão interessante, ela diz: olha, remi o tempo, porque os dias são maus. E aí, quanto mais o tempo passa, quanto mais anos a gente vive, quanto mais a gente olha para a sociedade em volta, a gente vai vendo que literalmente os dias são maus, as dificuldades, as provações, mas principalmente os ataques contra a igreja ou contra a fé são avassaladores. Isso não vem de hoje, isso vem de todos os tempos. A gente vê começando nas famílias, depois se invade a igreja, porque é um reflexo da sociedade, e aí os nossos presídios ou casa de recuperação, nós temos o reflexo de uma sociedade que tenta caminhar sem Deus. E a praxe religiosa, ela também é bastante grande, mas aí a gente começa a observar que entre a religião, a minha prática de fé e a minha prática social, há um distanciamento disso. Isso é algo muito perigoso, porque Paulo fala aos Gálatas que aqueles irmãos estavam mudando tão depressa de um evangelho para um outro, e aí Paulo diz: na verdade não é que haja um outro evangelho, mas é que estão deturpando o evangelho de Cristo. E aí você vê os combates nas cartas paulinas, você vê no próprio evangelho, Mateus 24 é uma prova disso, Cristo dizendo que haveria um tempo em que pessoas iriam dizer: olha, nós somos o próprio Cristo. E aí ele fala de guerras, rumores de guerras, e ele vai falar de todas as lutas e dificuldades que nós estamos vivendo hoje. E aí o apóstolo Paulo começa a Efésios, e ele no capítulo 1, por exemplo, verso 3, ele disse: bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então não é só uma ou outra bênção, mas ele diz com toda sorte de bênção. Aí começa o capítulo 2, descrevendo sobre o que éramos e o que nos transformamos, ou em que o evangelho nos transformou. Aí ele disse: estávamos mortos e agora temos vida. Ele disse: olha, éramos desta forma, agora somos desta. Se você compara o verso 12 com o verso 19 de Efésios 2, ele disse: houve um tempo em que nós andávamos no mundo sem esperança, sem comunidade, sem aliança, e ele disse: sem esperança e sem Deus no mundo. Aí o verso 19, ele diz: mas agora você não é mais estrangeiro, não é mais peregrino, mas agora nós somos a família de Deus. Uma mudança extremamente grande. Peregrino, estrangeiro, sem Deus, sem comunidade, sem esperança. Diz: mas agora em Cristo não, agora nós somos da família de Deus. Aí ele descreve sobre o que fazíamos naquele tempo e o que fazemos novo, ou seja, nessa novidade de vida. Depois ele começa o capítulo 6 falando sobre a família, sobre a organização da família, que os filhos não têm opção a não ser obedecer, e os pais têm a compromisso de não provocá-los a ira, mas ensinar na disciplina e na admoestação do Senhor. E agora ele começa nesse verso 10 falando sobre toda a vida cristã. Qual é o papel agora de jovem, criança, adolescente, aos idosos, entre a fé e a prática dessa fé? Como é que ele começa dizendo? Ele fala o seguinte: olha, quanto ao mais, já que ele vai concluir a carta, primeiro sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, sobre tudo que eu escrevi até agora, o importante é ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. É bom que se lembre que aqui o poder que ele diz é a mesma ideia que ele escreve sobre sermos vitoriosos em Cristo pelo poder de Deus que atua em nós pelo Espírito Santo. Aí ele diz: então nós somos fortalecidos nesse poder de Deus.
Por que que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, verso 16 e 17? Para dizer: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus, e ele usa a expressão lá de dinamite, ou dínamos, porque ele é a salvação, ou meio pelo qual todos serão salvos, tanto o judeu como o grego. Agora o verso 11, aí ele diz: revesti-vos então de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então Paulo, ele não nega que há uma força espiritual do mal agindo em nossos dias, em nosso mundo, mas ela vem das regiões celestes, ou seja, são seres espirituais que travam a batalha contra nós. E aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. E aí lá no Efésios 1:3, ele diz que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, sem dúvida, alguns fazem a menção dessa batalha espiritual e aí começa a fantasiar demais e há muitas bobagens, mas que há algo acontecendo nessa atmosfera é fato, mas que os anjos de Deus cuidam de cada um dos seus filhos também é fato. Mas os cristãos também, eles precisam se, primeiro, revestir do poder de Deus, ficar firme contra as ciladas, serem fortalecidos no Senhor, porque há essa batalha. E aí agora ele vai apresentar algumas armas que você deve usar. Se você olha para, por exemplo, esse pessoal do exército que está mais perto, você encontra que eles têm uma indumentária, tem capacete, tem o cinto NA, tem a arma, tem a bota, o coturno, tem o colete, então tem toda uma armadura. E aí a partir desse verso de número 13, ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, de novo, para que possais resistir o dia mau, e depois de tendes vencido tudo, permanecer inabalável. Então ele atenta para alguns detalhes, que o cristão precisa tomar toda a armadura de Deus, e aí ficar firme no dia mau, e depois de vencer, ele disse: permaneça inabalável. Vamos ver quais são essas armas. Verso 14: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Se verdade e justiça, se andam de mãos dadas. 15: calçai os pés com a preparação do Evangelho, e ele coloca da paz. Ou seja, os cristãos são alguém que trabalham pela paz interior e a paz em seu torno. Quando a Bíblia diz assim: quando depender de vós, haja paz, ou tem de paz com todos, isso inclui da sogra ao restante de toda a família, e na igreja e na sociedade. Verso 16: embrasando sempre o escudo da fé. E diz: o que vai à sua frente para te proteger é o escudo da fé. Nós às vezes vamos de qualquer forma sem isso. Lembra o que Davi declarou para Golias, quando ele vai vestir toda a armadura de Saul, e ele não dá conta de andar com aquilo, então ele sai, pega as pedras, afunda, e aí o grande soldado Golias começa a zombar e a escarnecer de Davi, e ele diz: tu vens contra mim com isso, com aquilo, e ele faz as citações disso: mas eu vou em nome do Deus de Israel. Então o que ele está dizendo é: o mais importante nessa batalha não é tanto o que você tem, mas qual é o teu escudo. Eu disse: é o escudo da fé. E ele diz com qual objetivo? Verso 14: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, com o revestimento, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embrasando sempre o escudo da fé. E aí ele diz assim:
com o qual, com o escudo da fé, podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Isso não é só alguns, ele disse é todos. E esses dardos inflamados eram como se fossem flechas que tivessem fogo na ponta, e eles são lançados, e aí vai provocar incêndio. Ele disse, isso, com a fé você consegue apagar os dardos inflamados do maligno, e aí diariamente nós somos bombardeados com a palavra dita fora de ordem, com a palavra com o tom, dependendo do tom aí você já vai responder à altura, isso seja em família ou na igreja, ou no trabalho, no dia a dia. Ele diz, como é que você combate esses dardos? Ele disse, é só por meio da fé. Verso 17, tomai também o capacete da salvação, protege a tua mente, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Lembrando lá de Mateus 4, quando tem o embate literalmente entre Satanás e Jesus Cristo, os dois vão citando a Bíblia. Lembram lá? Quando Cristo passa pela grande tentação, o Satanás primeiro sugere e lançar a Bíblia, só que ele não vai citando de forma completa, e aí o Cristo vai dizendo, também está escrito, e aí até que o Cristo sempre será, e foi o vencedor, porque Satanás não teve mais argumento. Os cristãos, também em nossa sociedade, sem precisar de briga e de discórdia, mas é preciso conhecer a Bíblia para lançar contra os absurdos que nós temos em nossa sociedade. Então, conhecendo a Bíblia, você diz, assim está escrito. Não é o meu argumento. Às vezes nós temos a mania de querer vencer pelos nossos próprios argumentos, mas contra a Bíblia não há argumento, né? Então se lança a Bíblia e diz, olha, é preciso que a Bíblia seja colocada em primeiro lugar, né? A palavra de Deus. Verso 18, como é que você toma posse dessas armaduras? A ideia é como se fosse lá todos hoje, praticamente todos que foram em casa e abriram o armário, né? Surgiu até aquele samba, os mais velhos vão lembrar, com que roupa eu vou, né? Então você abre o seu armário e diz, qual é a roupa que eu vou pegar aqui? Essa armadura de Deus, a ideia é como se fosse um armário para o dia mau, contra o dia mau. Aí você vai abrir e vai pegar, é capacete, é a espada, é a bota, o que eu vou pegar? Agora só tem um jeito de pegar, está no verso de número 18, não tem outro jeito. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então ele disse, a única maneira de você pegar as armaduras que Deus coloca à tua disposição é por meio da oração. E aí, porque os dias são corridos, os cristãos têm orado menos. Aí, como hoje nós somos todos os dias, todos vocês já receberam hoje o bombardeio de figurinha preparada no WhatsApp, né? De autoestima, não é pecado isso, tá? Mas às vezes fica satisfeito e você recebe um assim, você é mais do que vencedor. Tá bom, aí você levanta, o café já derrama, né? A tampa do perfume cai no lugar mais esquisito que tinha dentro do seu quarto para cair. A tampa da coisa dentária, da pasta dentária. Você já viu como é que aquelas tampas caem e elas procuram o lugar mais difícil para se esconder? Parece que elas têm perna ou vida própria, né? A tampa do seu perfume especial, quando ele cai, parece que eles procuram o lugar mais terrível para se esconder. Aí já nesse calor você já fica nervoso para ir para a igreja, ou nervosa. Mulher então mais nervosa, né? Misericórdia, como é que vai acontecer isso? Então os dias, isso olha, são maus, mas não dá tempo para orar. Mas você recebe aquela mensagem e diz, é isso mesmo, mas aí falta paciência às vezes, né? Falta disposição para que se diga, tá bom, é assim que aconteceu, mas vamos em frente. E aí esse verso é assim, olha, você só consegue pegar o que você quer
da armadura de Deus, por meio de toda oração e súplica, e orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica. Orai sem cessar, obrigado. Orai sem cessar é bíblico. Então, se nós não damos tempos para oração, para leitura bíblica muito menos, mas nós já levantamos ligado em 220, porque tem muita coisa a fazer. Todos vocês já pensaram em algo que vai fazer amanhã, mesmo sendo feriado. Mas talvez não tenha dado tempo para 5 minutos de oração. Eu não estou julgando, estou afirmando. Pastor, não dá tempo, né, orar. Então, a Bíblia ensina da seguinte forma: entre no quarto, fecha a porta, ora em secreto, e o teu pai que te vê em secreto vai te responder. Jeremias 33:3, ele disse: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas do que não sabes, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. O salmista diz assim: olha, invoca-me no dia da angústia, eu te ouvirei e te responderei, e tu me glorificarás. Só que nós não damos tempo de oração, porque os dias são maus, os dias são corridos, os dias são curtos. E aí ele coloca toda uma armadura e disse: pega isso por meio da oração. Se não tem tempo de orar, também não tem tempo de pegar a armadura de Deus. E aí você vai levando a vida de qualquer forma, achando que vai dar certo. No final tudo vai se encaixar. Não dá. Oração, ou súplica e ação de graças, colado à oração, te vai fortificar para o dia mau. E aí você vence, porque você está literalmente calçado, ou tendo por base, né, a palavra de Deus, a fé e a esperança. Verso de número 19, então Paulo também pede oração por ele, e também por mim, ou seja, você ora sempre, mas orem também por mim. Isso mostra a necessidade de orarmos uns pelos outros. É bíblico isso, orai uns pelos outros. E agora ele diz: ora também por mim, para que me seja dado, ao abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual, o mistério do Evangelho, ele disse: eu sou embaixador em cadeia. Paulo está preso, escreve a carta aos Efésios e diz: eu sou embaixador apesar de estar preso. 1 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 18, abra sua Bíblia lá, porque você também é comparado e colocado nesse mesmo patamar. Aliás, 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Se Paulo é embaixador em cadeias, olha também o privilégio que você como igreja pega hoje, de todos os tempos. Capítulo 5, a partir do verso número 17. 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Olha que coisa extraordinária. Paulo diz que de sorte que nós ainda hoje somos embaixadores de Deus. Então no mundo, papel extremamente importante para a igreja, porque a igreja é embaixatriz de Deus. Individualmente somos embaixadores de Deus. E aí nós temos toda uma armadura colocada à nossa disposição, que só é possível pegar por meio da oração, para ficar firme e inabalável nos dias maus. Aquele dia que você enfrenta um dia mau, um dia difícil, de provação, um dia de luta, ao meio de você vencer aquele dia por meio das orações. Vamos orar, que Deus nos abençoe.
Pai Santo, mais uma vez nós queremos agradecer o Teu nome, porque estamos em Tua casa. Agradecemos porque viemos na esperança de sermos edificados e cultuarmos e louvarmos em espírito e em verdade. Abençoa, Deus, todos aqueles que vieram nesta manhã, também os irmãos que não puderam vir. O Senhor conhece o coração de cada um, as dificuldades, também o compromisso que eles tinham hoje, mas que sejam abençoados e sustentados pelo Senhor. Fica, pois, conosco e nos ajude a cada dia a enfrentarmos por meio das orações o nosso dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Irmãos,